Fala, profissional da proteção, tudo bem? Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Gomes, especialista nesse segmento, e eu quero te mostrar como que esse desenho e uma calculadora vão ajudar você a ter mais previsibilidade no segmento de proteção veicular, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma conta que todo profissional da área de vendas em geral, da área comercial em geral, e principalmente para quem trabalha aqui no segmento de proteção veicular, tem que saber. Tá? Isso aqui é um funil de vendas. Se você está pensando, eu já conheço funil de vendas, eu já sei como é que funciona, não sai desse vídeo, fica até o final, porque entender isso aqui da forma que eu vou te explicar vai ajudar você a aumentar exponencialmente os seus resultados, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é um funil de vendas. Para quem não sabe o que é um funil de vendas, ou para quem já ouviu falar do que é funil de vendas e não entendeu absolutamente nada, vou explicar aqui de forma bem resumida e bem objetiva. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é a jornada de atendimento que toda pessoa que vai contratar um plano de proteção veicular tem que percorrer para chegar até aqui onde a gente quer, ó, que é a adesão. Eu vou ler cada um dos tópicos, que eu sei que escrever não é um dos meus fortes, eu sei que minha letra é muito feia, por favor, não me critiquem aí nos comentários, tá? Mas o importante é se fazer entender. Então nós temos aqui as etapas do funil de vendas, sendo a primeira lead, depois atendimento, depois cotação, depois negociação e depois da negociação a gente cai aqui na tão sonhada adesão, tá? Por que é importante você saber isso aqui para você aumentar a sua performance no segmento de proteção veicular? Pelo seguinte, ninguém chega aqui, ninguém fecha uma adesão sem antes passar por cada uma dessas etapas e eu vou agora te explicar aqui cada uma delas e o que você tem que fazer para poder avançar em cada uma dessas etapas, tá? O que é um lead? Eu vejo muita gente que escreve errado, escreve lead assim, ó, lead, L-I-D, L-E-D, isso aqui é um L, viu, gente? Como eu disse, escrevendo é muito meu forte. Tem gente que escreve assim, L-L-E-D, a forma correta de se escrever é igual tá aqui, L-E-A-D, lead. O que é um lead? De forma mais objetiva, né, falando sobre o nosso segmento aqui, o que é um lead? É uma pessoa que deixou o contato dela, ou que você tem o contato dela, e ele só vai avançar aqui para a fase de atendimento se você conseguir falar com uma pessoa. Por exemplo, você tem uma lista lá de 1000 contatos e você vai trabalhar essa lista. Se você não conseguir falar com todos, essas pessoas não vão avançar aqui nessas etapas. Como assim, Gustavo? Eu tenho uma lista de 1000 pessoas. Então eu tenho uma lista de 1000 leads. Esse lead só vai descer aqui no funil, ele só vai descer se eu conseguir falar com todos. Então, vamos supor que desses 1000 você conseguiu falar com 500. 500 ficaram estacionados nessa etapa aqui do funil e os outros 500 desceram para essa etapa de atendimento. Então vamos considerar aqui que aqui você tinha 1000 contatos na sua lista. Desses 1000, você conseguiu falar com 500. Qual que é o seu trabalho daqui para frente? Tentar mandar uma cotação. Ou seja, você quer descer mais uma etapa aqui no funil para poder chegar até aqui. Você já conseguiu fechar uma cotação, uma adesão sem mesmo mandar uma cotação? Ah, Gustavo, eu já consegui sim fechar uma adesão, o cara nem perguntou preço, só pediu para fazer o contrato. Beleza, mas eu estou falando assim, em fatos normais, né? E por via de regra, você precisa fazer uma cotação para poder fechar uma adesão. Então o que eu tenho que fazer agora? Com esses 500 aqui, eu tenho que convencê-los a fazer uma cotação com a minha associação, comigo. Então, vamos supor que nesse exemplo aqui, desses 500, apenas 100 pessoas quiseram fazer uma cotação. As outras 400, por N motivos aqui, não quiseram fazer. Alguns já tinham proteção, outros já tinham seguro, outros não tiveram interesse, outros sumiram, não responderam. Enfim, 100 pessoas conseguiram, você conseguiu conversar com essas 100 pessoas e essas 100 pessoas fizeram a cotação com você, tá? Beleza. Qual que é o seu trabalho daqui para frente? Permanecer e entrar nessa negociação com a pessoa. Quem aqui já mandou, acredito que você que está vendo aí, se você tem pelo menos um tempinho de proteção, já mandou uma cotação e o associado te deixou no vácuo, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu para você. Se isso já aconteceu, me conta aí nos comentários, interage aí comigo. Sempre que dá, eu estou respondendo aqui todo mundo. Mas vamos lá, você mandou 100 cotações e nem todo mundo que você mandou as cotações vai negociar com você. Vocês percebem que está só diminuindo os números aqui? É por isso que chama funil. Nem todo mundo que cai aqui vai chegar aqui.
Isso não era cano de vendas, né? Entrou 1.000, você vendeu 1.000. Se fosse assim, o mundo era maravilhoso. Mas, infelizmente ou felizmente, as coisas não funcionam assim. Então, o que acaba acontecendo aqui? Você conversou com 1.000, você tentou falar com 1.000 leads, desses 1.000 você conseguiu conversar com 500, desses 500, 100 toparam fazer uma cotação com você. Desses 100, apenas 40 pessoas, isso aqui é um 4, viu, gente? 40 pessoas estão negociando com você. As outras 60, uma parte sumiu, a outra metade não falou mais nada, a outra metade não teve interesse, a outra metade achou que ficou caro, a outra metade falou que agora não é o momento, enfim. Desses 100, 40 pessoas estão negociando com você. Agora você vai, a partir dessas 40 pessoas, tentar extrair o máximo para poder chegar aqui na tão sonhada adesão. E vamos supor que dentro desse exemplo, dessas 40 pessoas, 10 pessoas fecharam a adesão com você. O que eu quero dizer com isso aqui? O que cada um desses números aqui tem a ver com aumento de performance? Que quando você começa a identificar esses números aqui de forma o mais precisa possível, você começa a entender qual é a sua taxa de conversão. Vou escrever aqui. Taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? A taxa de conversão é quantos por cento, né? A taxa eu vou pôr aqui em porcentagem, quantos por cento dessa galera aqui ou dessa galera aqui eu estou convertendo. Se a gente for considerar desse exemplo aqui, eu tenho de cotação para adesão uma taxa de conversão de 10%. Ou seja, a cada 100 cotações que eu envio, em média, eu tenho 10% de fechamento. Por que é importante eu saber isso aqui? O que isso tem a ver com performance? Para que eu tenho que ficar fazendo esse tanto de conta? Porque daqui você vai nortear os seus resultados, as suas ações. Quando eu quero que um consultor meu aumente a performance dele, eu mostro para ele os números dele. Vamos considerar que isso aqui é um cenário de um consultor que se chama João. O João pegou 1.000 leads esse mês. Desses 1.000, ele conseguiu falar com 500. Desses 500, ele conseguiu fazer 100 cotações. Dessas 100 cotações, ele negociou com 40. Desses 40, ele fechou 10. Então, o João tem de adesão para cotação 10% de taxa de conversão. Se eu quero que o João feche 40 adesões no mês, dentro desse escopo, lembrando aqui que essa aqui é a melhor amiga dos gestores comerciais e dos consultores de alta performance, a calculadora. Se eu sei que o João, a cada 100 cotações que ele envia, ele fecha 10 adesões, quantas cotações que eu tenho que mandar o João fazer no mês para ele poder ter um resultado aqui de 40 adesões mensais? Dentro desse cálculo, nós estamos falando aqui, se ele vai multiplicar o resultado dele aqui vezes 4, aqui ele tem que multiplicar também vezes 4. Então ele tem que fazer 400 cotações no mês. E se ele manter essa mesma taxa de conversão aqui de 10%, ele vai ter, no final do mês, as 40 adesões. Por que é importante eu saber isso aqui? Porque eu sei exatamente o que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer pelo João para que ele atinja esse objetivo. E eu não fico simplesmente, sua meta é 40. Beleza, mas é 40 como? O gestor comercial de verdade, ele não só... o pessoal que fala assim, eu não dou o peixe, eu ensino a pescar. O gestor comercial de verdade, ele dá o peixe, ele ensina a pescar e mostra exatamente aonde estão os melhores peixes. Quando você mostra isso aqui para o seu consultor, aqui agora está uma bagunça. Quem pulou o vídeo para o meio não está entendendo nada desses números. Se você fez isso, volta lá para você vai entender cada uma dessas bagunças que eu fiz aqui. Mas se eu quero que o João feche 40 e ele tem uma taxa de conversão de 10%, eu preciso entregar 400 litros na mão dele. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é aumentar a taxa de conversão do João. Se o João... E como é que eu aumento a taxa de conversão do João? Ensinando para ele técnicas de vendas mais avançadas, dando para ele um domínio maior sobre o produto, melhorando a qualidade dos leads. Quanto melhor e mais bem qualificado for o lead, mais o João tende a performar. Se o João tivesse aqui
uma taxa de conversão média de 20%, ele não precisaria fazer 400 cotações no mês. Ele precisaria fazer apenas 200 cotações no mês. E vocês vão perceber que quanto mais experiente for o consultor, maior vai ser a taxa de conversão dele. Hoje nós temos aqui no time consultores que têm taxa de conversão de 33%. Mas por que tem uma taxa de conversão tão alta? Primeiro, domina muito o produto, domina muito a área de vendas, domina muito a parte de negociação e trabalha muito bem o seu relacionamento. As pessoas que vêm de indicação, vêm de relacionamento, vêm de parceria, elas tendem a ter uma taxa de conversão maior porque elas já confiam no seu trabalho, porque elas já receberam uma recomendação positiva de você. Então, um dos caminhos para fazer o João fechar muitas adesões, ou aumentar a taxa de conversão dele, ou aumentar o volume de leads dele. E daqui eu norteio todas as minhas ações. Agora, se eu sei que o João, vou voltar aqui no exemplo, o João, ele é um consultor, vamos trocar, não vamos usar o João não, vamos fingir aqui que a gente tem um outro consultor, tá? Vamos considerar aqui talvez uma lista do mesmo tamanho, né? A gente chama isso aí nessa ficha de amostra, então nós vamos considerar aqui uma amostra do mesmo tamanho, tá? Esse outro consultor se chama Pedro. O Pedro recebeu uma lista do mesmo lugar, com 1000 leads. Desses 1000 leads, ele conseguiu falar também com 500 pessoas, só que aqui ele conseguiu fazer 200 cotações. Ele conseguiu conversar com as pessoas, explicar o porquê que é importante fechar ali a proteção do seu veículo. Ele conseguiu conversar com 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, ele começou a negociar com 100 pessoas. E dessas 100, somente 2 fecharam. Dificilmente um cenário desse vai acontecer, tá? Mas esse rapaz aqui tem uma taxa 1% de taxa de conversão. Adianta eu entregar na mão dele, pedir para ele fazer 400 cotações no mês? Não. Dentro desse parâmetro aqui, ele vai dobrar aqui, vai me entregar 4 adesões. Eu preciso, nesse caso específico, se ele está com uma deficiência muito grande, com uma taxa de conversão abaixo de 10%, entregar para ele mais conteúdo. Ele precisa dominar mais o produto, ele precisa dominar mais a área de vendas, ele precisa dominar mais a área comercial, ele precisa se dedicar mais para essas pessoas aqui. Porque o que esse cara aqui fez no mês? Ele fez cotação, mas ele esqueceu do principal, que é o fechamento. Não adianta você fazer aquele monte de cotação, não adianta você fazer um monte de ligação em vão. Você tem que ver sempre aqui o resultado. Então, toda taxa de conversão que está abaixo de 10%, você que é gestor de vendas precisa analisar friamente o que está acontecendo aí com o seu vendedor e capacitá-lo mais através de um treinamento, através de algum conteúdo, né? Fazer ele ler mais o regulamento. Talvez ele não está passando credibilidade para os associados, por isso que eles cotam, mas na hora de fechar eles não fecham. Tá? Inclusive, não sei se você sabe, eu tenho aí um e-book disponível, o link está aqui na descrição, 5780, que fala sobre tudo que ele precisa saber para poder aumentar a performance dele. E eu tenho também um curso de vendas meu, né, com a mesma metodologia que eu e meu time utilizamos aqui para poder aumentar a nossa performance. Né? Centenas e centenas de profissionais já compraram, o link está disponível aqui na descrição desse vídeo também. Né? E essas são as ferramentas que fazem a pessoa aumentar a performance dela. Tá? E vários outros, tem vários outros profissionais aí, tem muitos cursos de vendas muito legais, livros, conteúdos, enfim, um monte de coisa aí. No meu próprio canal aqui tem um monte de conteúdo interessante, mas você dominando isso aqui, você consegue ter mais previsibilidade nos seus resultados, sabendo qual é a taxa de conversão sua ou do seu consultor. Então não adianta nada eu colocar para esse cara aqui, que tem uma taxa de conversão de 1%, e falar assim, ó, agora eu quero que você me entregue 20 placas. Sua meta agora é 20. E eu vou te entregar aqui 500 leads para você trabalhar. Não adianta 500 cotações para você fazer, né? Não 500 leads. Você vai ter que fazer agora 500 cotações. Não adianta nada esse cara aqui fazer esse tanto de cotação se o problema dele está aqui, no fechamento, na negociação. Se ele negocia com 100 pessoas e fecha 2, tem alguma coisa errada. E você, como gestor, você precisa avaliar isso. Você, como consultor que quer ter bons resultados, você precisa avaliar isso.
Quem cota muito e fecha pouco está com problema na abordagem, está com problema na negociação, está com problema em passar credibilidade para quem está do outro lado. Tá? Então você precisa entender isso aqui antes de dar uma meta para alguém. Se eu dar uma meta de 20 para esse cara sem capacitar ele, né? Igual eu falei, esse aqui é o Pedro. Se eu faço isso com o Pedro, eu mato o Pedro. Eu mato a vontade do Pedro de produzir, porque isso aqui para ele é algo tão distante. Ele tem que aumentar a performance dele em 10 vezes. Se eu entregar armas para ele, se eu entregar conhecimento para ele, ele não vai melhorar. Então você que quer melhorar o resultado individual, seu resultado individual, ou quer melhorar o resultado do seu time, você precisa dominar isso aqui para que você tenha mais previsibilidade nos seus resultados, tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com as pessoas do seu time, com as pessoas da sua associação, com seus colegas de mercado. É muito importante que você deixe o seu like aqui e que você se inscreva no meu canal. Fica assim, até a próxima e te vejo no topo.